Rompimentos de grande resistência do Bitcoin, como um all-time high, geralmente são as regiões que mais fazem o capital rotacionar, que seria o capital ele sair de Bitcoin, e fluir para outros ativos, e é exatamente os momentos que a gente tem menos risco dentro das altcoins. Olha só, nesse ciclo não é novidade para ninguém que holdar bons projetos, holdar altcoins não é uma boa. A melhor coisa que a gente pode fazer é investir nas altcoins quando a gente tem baixo risco envolvido nas operações. Comprar e vender esses ativos. E no rompimento de grandes resistências é uma excelente oportunidade para a gente fazer isso nas altcoins. Mas a gente precisa, claro, que o Bitcoin faça o seu rompimento do all-time high. E eu vou te explicar na análise de hoje o porquê que esse capital rotaciona e também eu vou te mostrar exatamente alguns ativos que estão no meu radar. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, esse gráfico é um gráfico de capital rotativo, tá? A gente pode separar ali capital para Ether, a gente pode separar capital para stablecoin, capital para Pax Gold também, a gente pode ver capital dentro do Bitcoin. Depende daquilo que a gente está olhando. Mas saiba que o capital dentro do mercado cripto, ele sempre está rotacionando. Ou seja, saindo de um grupo de ativos e indo para outro. Bom, quando a gente analisa novembro de 2024, veja que a gente vinha em um movimento de saída de capital das altcoins, ou seja, aquele momento que também foi muito prejudicial para as altcoins. Aqui em 2024, as pessoas que ficaram holdando bons projetos, elas sabem exatamente da grande desvalorização que elas tiveram na carteira. Nesse período aqui foi um período de estratégias de proteção e não de alta exposição. Só que eu quero que você repare que o capital ele foi saindo, até que a gente fez o rompimento de uma máxima que nós tínhamos anteriormente. Uma grande resistência que ela tinha sido testada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. A partir do momento que a gente realmente consegue romper isso daqui, veja que o Bitcoin ele deu uma certa disparada ali no seu preço e as altcoins elas vieram bem depois do Bitcoin, ou seja, o famoso capital rotativo, aonde a gente vê o capital, o lucro saindo do Bitcoin e fluindo para as altcoins. Bom, quando a gente olha esse período que nós estamos vivenciando, a gente está vendo o apocalipse para as altcoins. E aquelas pessoas que estão rodando bons projetos, elas sabem do que eu estou falando. O capital ele continua saindo massivamente das altcoins, inclusive nós estamos na mínima desse ciclo, da quantidade de capital que nós temos nas altcoins. Só que se a gente romper essa região aqui, se a gente for entregar um novo all-time high, pode ter certeza que a gente vai ver capital rotacionando para as altcoins. Por que a gente vê esse capital rotacionando? Olha só, depois que o Bitcoin ele rompe o all-time high, significa que 99,9% das pessoas estão no lucro. Não é 100%, porque sempre tem um que consegue colocar a estrela no topo da árvore de Natal. E quando a gente vê as pessoas no lucro, muitos players colocam esse dinheiro no seu bolso e parte desse dinheiro, eles buscam uma assimetria, que é investir em uma altcoin. Porque eles já não têm tanto risco envolvido naquela operação, porque eles estão trabalhando com lucro de outra operação. Isso é o que chamamos de capital rotativo, ou seja, a pessoa ela tem Bitcoin, ela realiza o seu lucro, ela transforma parte em stablecoin e ela transforma parte em altcoin também. Geralmente o rompimento de all-time high é o momento onde a gente tem esse baixo risco nas altcoins, porque as pessoas estão injetando dinheiro meio que sem medo, porque é dinheiro de lucro de outras operações, tá? Se a gente romper esse nosso all-time high aqui, a gente vai ver esse movimento aqui se repetindo. E aqui é o movimento onde a gente deve capturar e ter uma alta exposição nas altcoins. Para quem estava na carteira rumo ao milhão, nesse período aqui, foi o período que a gente capturou o Velo, que deu 250% de multiplicação em questão de alguns dias. A gente teve vários ativos entregando altas de 100% em questão de alguns dias. E, obviamente, a gente deve proteger esse patrimônio depois que o capital ele volta a sair das altcoins, tá? Entendendo que a gente está prestes a romper essa região, afinal de contas nós estamos bem próximos aqui, nós não estamos considerando que houve o rompimento, mas sim um planejamento para o rompimento, a gente pode dar uma olhada em algumas altcoins. Olha só, Virtual,
É um ativo que se destacou muito aí ao longo desse ciclo, tá? Ele é um ativo novo. Eu gosto mais de investir em AXBT, que é exatamente um ativo beta de Virtual, mas quando a gente olha para a Virtual, ela estava trabalhando dentro de um canal de baixa. Agora nós estamos tentando romper esse canal. Só que a gente já começa a apresentar fundos ascendentes. Obviamente que a gente tem resistências a serem rompidas ainda, veja que a média de 200 períodos está trabalhando como resistência aqui, mas o ativo ele já começa a apresentar sinais de que ele quer reverter a sua tendência. Ele já está formando os fundos mais altos, ainda não conseguiu formar grandes topos mais altos ali, mas a gente já começa a ver o interesse de grandes players. Isso daqui já me deixa esse ativo no radar. Ronin, se a gente olhar para ela, ela ainda está trabalhando em um canal de baixa, mas essa movimentação do candle de ontem aqui mostra um grande interesse de grandes players. Esse volume aqui com esse candle, tudo bem o candle ser devolvido ao longo do dia, market makers vão operar para devolver parte dessas movimentações, se isso for causado por poucos players, por exemplo. Mas a gente vê aqui um grande interesse. Se a gente começa a olhar para os fundos do ativo, a gente viu ela perdendo um suporte aqui, só que não dando continuidade na sua queda. Veja que a gente já voltou para a nossa região de suporte. Também estamos trabalhando em um canal de baixa, tá? A gente ainda tem muito tempo para poder tomar decisões dentro desses ativos, para poder capturar esses ativos. Afinal de contas, a gente não precisa ficar nem com a cabeça do peixe, nem com o rabo do peixe. Ou seja, se a gente pega uma movimentação que ela não é do fundo e não é também até o topo, cara, só uma movimentação na metade disso daqui já são 160%, tá? Caso isso realmente aconteça. Bom, se a gente olha para Solana rompeu um canal de baixa e ela confirmou o seu rompimento. Inclusive, ontem eu fui estopado em uma operação de Solana, tá? Ela se segurando aqui na média de 200 períodos, entrei dentro dessa posição após a gente ver essas confirmações aqui, só que na data de hoje estopou essa operação. Tá tudo bem, porque quem me conhece sabe que eu trabalho somente com stops curtos. Tem muitas pessoas que gostam de trabalhar com stops longos, né? Tem pessoas que têm medo do stop, mas saiba que o stop, ele é seu amigo. O stop é seu gerenciamento de risco. Você não pode utilizar stops longos. Porque pensa só, se você utiliza stops longos, onde você toma ali um drawdown de 5, 10%, cara, você tomou 2 stops, você já está falando que está num prejuízo acumulado muito grande. Agora, quando você usa stop de 2 a 1% ali, 2% geralmente para as altcoins, às vezes pode chegar a ter 3% em das altcoins, mas geralmente no Bitcoin eu trabalho abaixo, né, na verdade, de 2%, entre 1% e 2%, é super aceitável você tomar vários stops ao longo desse caminho, porque uma única movimentação de alta, ela paga todos os stops que você toma ao longo desse processo, tá? Mas Solana é um ativo que eu estou de olho nesse presente momento. Eu vou te explicar ali o que a gente precisa, por exemplo, para ter uma alta exposição, tá? Entrei ontem em Solana, mais por conta ali da média de 200 períodos segurando, mas não se segurou, o ativo voltou a cair. E eu vou te explicar o que vai fazer com que a gente tenha essas grandes movimentações nesses ativos. Bom, BGB, para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu não invisto em tokens de corretora. Mas se tem um token de corretora que vem chamando atenção há bastante tempo para mim, é exatamente BGB. Ela está trabalhando em uma grande lateralização aqui, tá? A gente está vendo isso daqui há um longo período acontecendo, desde fevereiro. Isso daqui pode ser um sinal de acumulação de grandes players, tá? Recentemente ela trabalhou em um canal de baixa também, igual Solana, ela fez o seu rompimento ali. Eu não considero que ela ainda confirmou o rompimento, tá? Para mim isso daqui não é confirmação. Dentro de um gráfico de 4 horas, pode ser que a gente ainda volte nesse canal aqui, mas isso daqui começa a mostrar que é um ativo interessante, tá? Por conta dessa lateralização, eu estou começando a ter interesse nesse ativo. Bom, mas o que a gente precisa, afinal de contas, para que a gente tome uma decisão em todas essas altcoins? Para que a gente exponha a nossa carteira a todos esses ativos? A gente precisa que o mercado nos coloque em uma fase de baixo risco. A fase atual que nós estamos é uma fase de alto risco. Por mais que na data de ontem eu tenha entrado em uma operação em Solana, foi uma operação com apenas parte do caixa que eu tenho.
Nesse momento, eu continuo em estratégia de proteção, com maior parte concentrado em caixa. Inclusive, depois do stop que eu tomei, eu volto a ficar com 90% em caixa mais uma vez, porque o risco ele está muito elevado. E quando o risco ele vai estar baixo é exatamente no rompimento do Bitcoin. Ao fazer esse rompimento, a gente vai ver esse capital rotacionando e aqui a gente pode ter uma carteira altamente exposta às altcoins. Mas entenda, é durante uma janela curta de espaço de tempo. Não é para você ficar holdando bons projetos, é apenas para você surfar uma boa onda do mercado cripto, colocar aquele dinheiro no seu bolso que vale você ter aguardado meses, por exemplo, de investimento dentro do mercado cripto, porque nenhum outro mercado vai te entregar o que as criptos te entregam, proteger aquele capital e depois diminuir o seu risco nas suas posições, tá? Mas para isso a gente precisa que o Bitcoin ele faça o rompimento do seu all-time high. A gente vai ter um baixo risco envolvido em todas essas operações acima dos 112 mil dólares. Hoje a gente está batendo mais uma vez ali em região de resistência, tá? A gente tinha um canal de baixa aqui, eu já começo a reverter esse canal de baixa para um canal lateral. Lembrando que nós estamos tendo distribuições, a gente vê isso na análise on-chain, então é comum que a gente consolide um canal lateral, por isso que eu saí do canal de baixa para um canal lateral aqui. Mas se a gente fizer um rompimento dessa região aqui, não posso negligenciar que as altcoins elas vão subir e vão subir muito, tá? Por conta disso, eu terei uma alta exposição dentro das altcoins. Mas por que eu falo que aqui é uma região de alto risco? Porque olha só, se a gente avalia as principais carteiras, elas estão entrando em consenso de distribuição. E muitas pessoas vão comentar, mas são algumas carteiras que estão em distribuição, outras estão em acumulação. Por isso que nós estamos entrando em consenso de distribuição. Se nós já estivéssemos em consenso de distribuição, estaríamos assim, todo mundo azul. Só que esse início de distribuição já está machucando bem o mercado. Olha só, essas daqui são as realizações de lucro que nós temos de grandes players. E veja que as realizações de lucro, elas estão aumentando. Essa região que nós estamos aqui, ela tem uma consistência na sua realização de lucro, tá? Geralmente, a gente segura os lucros durante um período até a gente formar um topo. E nesse topo começa a ter muitas realizações de lucro de uma única só vez. O padrão que nós estamos tendo aqui é um mercado mais pesado para poder subir, só que os players não param de realizar lucro. Quem estão realizando esses lucros? Posições que têm ali 3 anos, posições que têm 2 anos, posições que estão paradas há muito tempo, posições de players que estão holdando o seu ativo durante um certo período, tá? Essas realizações é o que faz com que a gente olhe para as carteiras e olhe ali entrando mais uma vez em consenso de distribuição. Essas são regiões de alto risco, são regiões onde a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas operações. Por isso que eu só abro a operação nesse momento com stop super curto, porque eu não quero pagar para ver até onde uma queda ela pode acontecer. Eu prefiro nesse momento ficar fora de uma alta do que ficar exposto em uma baixa. Porque eu sei que uma região de all-time high, ela pode ser o final de um ciclo, ela pode ser uma região onde a gente não vai ver o preço tão cedo dentro desse patamar de preço. A gente pode levar 2 anos para voltar para essa região. Ou seja, é uma região que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser nós que colocamos a estrela no topo da árvore de Natal, beleza? Vendo isso daqui, eu vejo que a gente deve ser muito cauteloso com todas as nossas decisões. E saiba que todas essas realizações de lucro que vêm acontecendo aqui, elas estão fazendo com que o NUPL ele comece a cair. E o NUPL caindo não é um bom sinal para ciclos de mercado. A gente sabe que estamos mais próximos de um topo cíclico do que de um fundo cíclico, porque a gente já saiu da fase de capitulação, já passou pela fase de esperança, já passou pela fase de otimismo, já passou pela fase de crença, a gente já chegou em fase eufórica e o NUPL está começando a cair. Isso significa que grandes players estão saindo do jogo, tá? A gente só fica rodando bons projetos, a gente só começa a olhar para aquela carteira, sabe que você compra e esquece, compra, esquece, compra e esquece?
quando nós estamos dentro dessa fase de capitulação, a fase de medo, ali aonde a gente teve uma baixa já acontecendo durante 6 ou 8 meses, aqui a gente pode comprar de uma maneira mais tranquila. Mas na região que nós estamos hoje, não dá para a gente comprar de uma maneira tranquila. Não dá para simplesmente comprar, acreditar que vai ser alta, que tudo vai ser flores, que Solana vai voltar para $200 ou que Ronin vai voltar lá para os seus $4. Não dá para acreditar que essas coisas elas vão acontecer. Aqui a gente tem que ser extremamente estratégico. Olha o que os grandes players eles estão fazendo. Eles estão saindo aos poucos do jogo. Quando esses grandes players eles saem aos poucos do jogo, eles estão entregando supply para a mão daquelas pessoas que são mais amadoras, aquelas pessoas que estão entrando agora no mercado. Essas pessoas, elas não sabem vivenciar um bear market. Elas não sabem ainda o que é um bear market. Elas não sabem o que é uma queda intensa. Essas pessoas terão pânico, medo, desespero. E são exatamente essas pessoas que fazem com que a tendência de baixa ela seja constante, beleza? Esteja preparado para um rompimento do all-time high de maneira estratégica, tá? Saiba que essa região que nós estamos não é uma região para ficar de brincadeira na tomateira, e sim uma região para a gente planejar, entender como que nós tomaremos as nossas decisões caso a gente rompa esse all-time high. Se não houver o rompimento do all-time high, seguirei em proteção. Bom, caso você queira copiar e colar todas as minhas decisões, caso você queira ter acesso à minha carteira Gitelis, caso você queira que eu mande uma mensagem na tela do seu celular com aquilo que eu estou comprando ou aquilo que eu estou vendendo, assim você pode copiar e colar os mesmos resultados que eu tenho, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para que você entre na carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, se você tem interesse em ter uma carteira que é exatamente essa carteira aqui de multiplicar, preservar, multiplicar, preservar, multiplicar, preservar. O jogo da carteira Rumo ao Milhão ele é simples e claro, fazer dinheiro trabalhando, multiplicar dinheiro investindo, proteger dinheiro exatamente sabendo os momentos certos de comprar e vender. Essa é a carteira Rumo ao Milhão desde a sua criação. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso ao app exclusivo meu no seu celular, aonde você vai receber as notificações na tela do seu celular com aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Exatamente assim, na tela do seu celular, você pode simplesmente fazer exatamente aquilo que eu, Gitelis, estou fazendo. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você vai ser direcionado para o atendimento, tá? Esse é o resultado de alguns clientes e esse é a carteira Rumo ao Milhão desde a sua criação. Uma carteira que se o mercado for a zero na data de hoje, eu não devolvo o lucro para o mercado. Se o mercado cripto colapsar, eu já cheguei nos R$200 mil. Lembrando, o projeto tem o objetivo de mostrar para todo mundo como chegar no primeiro milhão, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço, lhe desejo um excelente final de semana e eu te vejo de volta aqui no canal na segunda-feira que vem ou dentro da carteira Rumo ao Milhão ao longo do final de semana. Forte abraço, tamo junto e valeu!